Olá, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do curso de Perícia Técnica Judicial que eu vou fazer aqui no YouTube, totalmente gratuito para arquitetos e engenheiros. Porém, a maioria dos módulos que serão tratados aqui servirão para qualquer área, para qualquer profissional que queira seguir a carreira de perito no Poder Judiciário. Servirá tanto para arquitetos como engenheiros, assim como para médicos, para contadores, psicólogos e etc. O único módulo que será direcionado somente para arquitetos e engenheiros é o módulo tecnológico. Bom, o primeiro vai começar hoje e vai ser o módulo jurídico. Ué, mas eu preciso entender de direito para ser perito? Ninguém precisa ser expert em direito, muito menos ser formado em direito para ser perito técnico judicial. Porém, pessoal, vamos combinar. Você vai trabalhar o tempo todo para o Poder Judiciário. Então, é preciso que vocês tenham o mínimo de noção da matéria, correto? Noções básicas de direito, para que você possa entender o que você está fazendo no seu dia a dia e o porquê de você estar fazendo daquela forma, seguindo todas aquelas etapas. Tudo isso tem uma lógica, tem uma justificativa jurídica. Portanto, é preciso que se tenha o mínimo de noção. Então, vamos começar hoje com o primeiro módulo, que é o módulo jurídico. Alguns vídeos serão tratados com esse assunto. Depois que nós terminarmos, passaremos para o próximo módulo. Bom, quem não comprou a minha apostila de perícia, eu recomendo que vá lá embaixo, clique no link comprar a apostila de perícia, porque eu vou seguir as aulas pelos tópicos da apostila. Então, eu recomendo aí para você que não comprou ainda, clica no link lá embaixo para que você não fique muito perdido. Bom, a apostila é bem barata, só custa R$100 e assim mesmo você pode dividir em 12 vezes no cartão sem juros. Então, ficou fácil para você comprar a apostila. E eu recomendo porque ali você vai seguir todos os tópicos que eu vou fazer aqui no curso, ok? Então, vamos lá falar pessoal, do primeiro módulo jurídico. Um pouquinho dessa matéria aí, que parece um bicho de 7 cabeças, que é o direito, mas não tem nada de complicado não. É bem simples e, conforme eu falei, ninguém aqui precisa ser expert na matéria. A gente precisa ter uma noção básica para que a gente entenda o nosso dia a dia de peritos, ok? Então, vamos lá. Seguindo pela apostila, o porquê da necessidade do perito. Então, vamos ao módulo jurídico. Vamos entender por que o Poder Judiciário precisa do perito em seus processos? Por que o juiz precisa, né, do perito? Então, vamos lá. No Poder Judiciário existem as diversas varas judiciárias, que são repartições onde se situa o magistrado, que é o juiz. Cada juiz resolve, em média, 7,3 processos por dia, e mesmo assim, os resultados são demorados e a tramitação muito lenta. Magistrados sobrecarregados e resultados longe de serem o ideal. Sendo assim, o perito fica cada vez mais necessário em toda essa formatação jurídica, já que muitos desses processos possuem como objeto matéria técnica desconhecida do juiz. Dessa forma, o profissional com qualificação técnica e boa experiência se torna fundamental em toda essa dinâmica. O juiz tem formação em direito, portanto, ele desconhece outras áreas profissionais e mesmo que por acaso ele tenha outra formação, fica impedido pela lei de exercer esse conhecimento nos processos, pois ele tem que se ater ao seu papel de magistrado, julgando, que é a sua atribuição. Bom, isso aí está lá na apostila, para quem tem, está aí seguindo e lendo junto comigo. Muito bem, vamos explicar isso aí então. O juiz, ele tem a formação em direito, porém eu conheço até alguns juízes que além da formação em direito também têm outras profissões que exerceram antes de passarem num concurso para juiz. Por exemplo, existem juízes que são formados em engenharia civil ou em arquitetura, porém, mesmo que isso aconteça, a lei impede que o juiz trabalhe como perito no processo. O juiz está impedido de exercer outras ações que não seja a
de juiz a de julgar. Portanto, mesmo que ocorra, no caso do juiz ter formação nessa área técnica específica, ele não poderá atuar, ele vai precisar nomear um perito da mesma forma. Então, e mesmo que ele pudesse, ele não teria tempo, porque o juiz já anda sobrecarregado. Então, o juiz, ele precisa se limitar à sua função de juiz. Então, quando cai em suas mãos um processo que é direcionado à área da construção civil, ele vai precisar, para poder chegar a alguma conclusão e direcionar a sua sentença, de um profissional qualificado da área, que no caso será ou o arquiteto ou o engenheiro civil. Ambos têm atribuições para serem peritos em processos que envolvam lides com a construção civil, ok? Então, eu acho que isso fica bem claro para vocês. Qual é o papel do perito, né? Ele vem aí, então, ele entra como um auxiliar do juiz. E ele, no dia da perícia, ele tem as mesmas atribuições que o juiz, porque ele está ali representando o magistrado. Então, a tarefa do perito é extremamente importante e respeitada. Então é isso aí, quando o processo a ser julgado tem como objeto uma matéria que envolve construção civil, por exemplo, o juiz precisará de um engenheiro ou arquiteto, eu acho que isso ficou bem claro. Quando o objeto tratar de matéria que envolve a área da medicina, será necessária a perícia executada por um médico e assim sucessivamente. Então agora nós vamos começar falando sobre a responsabilidade civil, a perícia como meio de prova num processo. Então, tem como finalidade reconstituir da forma mais fiel possível os fatos encontrados na diligência e demais provas encontradas, esclarecer as consequências que o fato gerou. O resultado é que alguém responderá pelo dano. Ocorre que no direito a responsabilidade por um dano é apurada segundo as possíveis interpretações das leis que regem a responsabilidade civil. Então, aquele perito que deseja atuar junto ao Poder Judiciário tem que conhecer um mínimo da matéria jurídica, ainda que superficialmente, para que entenda o sentido da sua missão e esclareça ao juiz aquilo que importa ao magistrado, para que seja possível proferir a sua sentença. Então, é isso aí. Então, pessoal, aqui está explicando que a perícia ela é um meio de prova que o magistrado vai usar para ele poder proferir a sua sentença. Isso mesmo, aquele laudo que você, perito, vai passar para ele vai ser a prova principal, uma delas ou a principal, para que ele se baseie para dar a sua sentença. E é isso aí, o que está falando aí nesse slide é que todo fato, todo ato, né, ele gera uma consequência. E alguém vai ser responsabilizado por esse dano. Por exemplo, uma pessoa que entra na justiça contra uma construtora que fez o seu imóvel, o imóvel está apresentando problemas de rachaduras, por exemplo. Alguém vai responder por isso, provavelmente será a construtora, se ficar comprovado através do laudo que a construção foi feita de forma tecnicamente errada. Então, está explicando aí como isso funciona dentro do direito, que a responsabilidade por um dano é apurada segundo as possíveis interpretações das leis que regem a responsabilidade civil. Bom, aí tem uma série de detalhes de interpretações das leis que não nos cabe o entendimento. O que nós precisamos entender é para que vai servir e como vai servir aquele laudo que nós, peritos, vamos passar ao juiz. Aí vamos lá, vamos entrar no Código Civil. Eu aconselho que vocês baixem da internet aí o Código Civil, porque é bastante importante que a gente leia pelo menos os artigos relacionados à perícia, ou então comprar, né? O Código Civil em qualquer livraria vende. É um livrinho pequenininho e tem todos os artigos lá e os que nos interessa, que é com relação à perícia. Então vamos lá para o artigo 186, aquele que
por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Ficou bem claro esse artigo aí, né? Eu acho que não precisa nenhuma explicação. E o artigo 927 diz que aquele que, por ato ilícito, artigos 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Isso é, o dano foi causado por uma determinada conduta, que pode ser por ação ou por omissão. Bom, então, quando alguém comete um ato ilícito, ele pode cometer de duas maneiras, ou participando ativamente, quer dizer, sendo um agente participativo direto naquela conduta ilícita, ou por omissão. É isso mesmo, por exemplo, quando uma pessoa vê um ato de corrupção dentro do seu setor, mas ele não está participando da corrupção diretamente, não está assinando nenhum documento comprometedor, nem está desviando verba junto com aquele agente que está fazendo esse tipo de ato ilícito, mas se ele toma consciência e não avisa e não toma as providências, levando isso até os órgãos competentes ou a própria parte administrativa do órgão que ele estiver trabalhando, ele pode ser responsabilizado, sim, por omissão. É isso aí. E então aquele omisso está cometendo crime da mesma forma que o que está participando diretamente. Isso é bem importante de se entender. E o último slide do nosso vídeo de hoje sobre responsabilidade civil vai nos explicar a ação ou omissão, para a gente entender melhor isso aí. Então, ela pode ser dolosa quando houve vontade de praticar o ato ilícito e se assumiu esse risco. Vai ser culposa quando não houve intenção da prática do ato ilícito e ele ocorreu por causa de negligência ou imperícia. Resumindo, uma conduta provocou uma causa que provocou um dano. Isso é chamado no direito de nexo causal. Então, isso aí é uma coisa que tem muita gente fala errado aí, né? Volta e meia eu vejo alguém falando doloso ou culposo de forma errada. As pessoas custam, né, a entender isso. Então, a ação ela é dolosa quando a pessoa realmente teve intenção de praticar aquele ato. Então, a ação dolosa é quando a pessoa ela premeditou, ela fez o ato sabendo o que isso implicaria. Ela assumiu esse risco. Por exemplo, uma pessoa que comete um ato de corrupção, que desvia verba dos cofres públicos. Ela sabe que o que ela está fazendo está errado e mesmo assim ela faz assumindo o risco de ser pega, certo? Então, essa é a ação dolosa. A culposa é quando a pessoa não teve intenção de praticar o ato ilícito. Isso ocorre muito em acidentes de trânsito, por exemplo. Muitas vezes acontecem acidentes onde, obviamente, a pessoa não saiu de manhã com o carro para trabalhar com intenção de provocar nenhum dano a ninguém. E muitas vezes acontecem acidentes no meio do caminho. Então, esse tipo de situação é muito caracterizada como ação culposa, quer dizer, a pessoa não saiu de manhã com vontade de fazer nenhum mal a ninguém com o seu carro, mas no caminho houve uma fatalidade, alguma coisa desse tipo e houve um dano a alguém e até mesmo às vezes uma pessoa pode ter perdido, né, a vida num acidente, infelizmente, mas aí a pessoa não saiu de casa com a intenção de provocar esse tipo de desastre. Então, isso pode ser considerado como uma ação culposa, ela não teve intenção de fazer. Deu para perceber a diferença? A diferença é bem simples e é bem básica, mas é preciso que se entenda. Então, isso aí, no direito, é chamado como nexo causal, quer dizer, uma conduta que provoca uma causa que provoca um dano a alguém. Correto? Então, isso é muito importante, essa definição aí de nexo causal. Bom, eu espero que hoje
tenha ficado tudo bem claro para vocês. Qualquer dúvida vocês podem colocar no comentário que eu respondo assim que puder. E aguardem o próximo vídeo, onde nós vamos continuar o módulo jurídico, ok? Até o próximo vídeo. E não esqueça, se você gostou desse vídeo, não saia sem deixar o seu like e compartilhe com todos aqueles que você sabe que querem seguir a carreira de perícia judicial.